Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos de volta no nosso projeto Atitude. Hoje a gente estava começando o programa sem gravar, como sempre, né? Então, eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui, de você especificamente que está aí assistindo nesse momento, seja, hoje nós estamos no dia 29 de maio de 2017, seja agora recente, no futuro um pouquinho distante, seja muito bem-vindo, espero que você aproveite hoje. O nosso tema a gente já começou anteriormente, acho que a gente vai prosseguir nele, né, Ademir? Mas antes Com de certeza, mais nada, vamos boa noite. bater esse papo. Olá pessoal, boa noite, muito importante de novo aqui com vocês, né? E como o Edson falou, a gente se empolgou batendo um papo antes de clicar aí no gravar e de repente eu disse, peraí, mas vamos gravar, né? Porque a conversa estava muito boa. Então, eu proponho, se vocês acharem que não será muito interessante, mas eu proponho a gente falar de um tema que nos diz respeito no dia a dia, que eu acho que é muito interessante. Por exemplo, por que você não tem tudo aquilo que quer ter? Por que você não consegue fazer todas as coisas que quer fazer? Enfim, você já parou para pensar nisso? Que existe tanta diferença entre nós que algumas pessoas passam uma vida inteira abastadas e outras passam a vida inteira em sofrimento, sempre com falta. O que faz essa diferença, na verdade? Eu ouso dizer que essa diferença está no conhecimento que nós temos ou que deixamos de ter a nosso respeito. Porque eu já falei em vídeos anteriores que a vida que nós temos depende de como nós nos vemos, né? Isso é muito importante. Então, como eu me vejo é que a minha vida vai se transformar. Porque também já disse isso, nós temos durante o nosso dia a dia um formato de vida conforme o que nós projetamos. Então, o que a gente coloca no nosso projeto, bem delimitado, é que vai me dar o meu dia a dia. Enfim, qual é o teu projeto de vida? Tu tens um projeto de vida? Tu realmente acredita que a vida é uma coisa assim que acontece porque, de repente, porque Deus quer ou porque Deus não quer? Será que é por aí o caminho? Então eu e o Edson estávamos conversando a respeito disso, né? Justamente, e eu acho que seria um bom tema para a gente discutir hoje. Porque de nada adianta, por exemplo, falarmos de saúde se tu não tiver saúde. Se agora tu, de repente, está com uma doença grave. Eu acho que seria bem mais interessante tu entender o porquê que isso está acontecendo contigo. E qual seria a forma de repente, tu realmente te curar. Nós acreditamos muito, durante muito tempo, que o meio ambiente é que nos tornava o que acreditamos ser. Mas é bem o contrário. Nós é que fazemos o meio ambiente. Falávamos agora há pouco, também eu e o Edson, a respeito de organização. Se eu tenho a minha vida organizada, o meu externo é organizado. Mas se eu tenho a minha vida organizada aqui dentro, quando eu acordo de manhã, já meio atrasado, e corro para um lado e para o outro, competindo com o relógio, para poder realizar as coisas do meu dia a dia, com certeza o meu dia vai ser uma bagunça. Porque eu já acordei bagunçado internamente. Então, no trabalho, provavelmente eu vou ter algumas discussões, vou ter algumas desavenças, enfim, não vai ser um dia harmônico. Mas tudo por quê? Porque eu comecei o dia assim. Talvez até porque eu tenha, na hora de ir dormir, eu tenho ido dormir
mal-humorado, ou brigado com alguma coisa, ou, enfim, tenha assistido um filme de violência e aquilo ficou na minha cabeça. Enfim, nós não percebemos o quanto aquilo que nós projetamos nos afeta. Eu acredito que no vídeo anterior eu falei um pouquinho também sobre essa parte da energia, enfim, que nós emitimos e que desse formato no qual nós nos inserimos também. Então isso é a nossa realidade. Nossa realidade é exatamente isso. Então, como mudar isso? Não é tão simples quanto parece, como a gente lê nos livros, como a gente vê nos vídeos, não é? Mas pode ser feito. E qualquer pessoa pode fazer isso, com certeza, qualquer pessoa tem condições. Parte de um princípio. Em primeiro lugar, tens que ter certeza absoluta de quem tu és. Isso é fundamental. Se tu não tiver essa resposta na ponta da língua, se tu não te conhecer adequadamente, não tenta fazer nenhum exercício para mudar absolutamente nada, porque tu não vai conseguir. É a mesma coisa. Eu te dou um carro maravilhoso, todo equipado, com tudo que uma pessoa possa querer de um carro, mas eu não te ensino a dirigir. Quer dizer, tu vai ficar olhando para o carro o tempo todo. Exatamente o que acontece quando tu vem para cá. Tu recebeu esse corpo físico, que é maravilhoso, que tem todos os recursos que tu pode querer para fazer todas as coisas boas para a tua vida, mas se tu não souber administrá-lo, se não souber dirigi-lo, se não souber comandá-lo, realmente ele vai te deixar na mão muitas vezes. Então é isso. O fundamental mesmo é isso, a falta de educação que nós tivemos no sentido de nos conhecermos melhor para que a gente realmente atinja aquilo que a gente se propõe a atingir, que é a busca no dia a dia por uma vida melhor, por uma saúde constante, por viver uma felicidade. Porque não se busca felicidade fora de nós. Também já comentei sobre isso. Ser feliz é que importa. Ter felicidade é efêmero. Ter felicidade é passageiro. Todas as coisas do nosso dia a dia, elas são formatadas, em primeiro lugar, na nossa maneira de pensar. Então, todo pensamento gera uma imagem. Volto a citar o cientista aquele que eu falei, que fez um trabalho durante anos com a água, e hoje o Edson até me mostrou, postou um vídeo em que outras pessoas fizeram um trabalho com arroz, da mesma maneira. Numa escola, numa escola, exato. Muito legal. Então, é interessante porque também fizeram o mesmo trabalho, colocaram o arroz cozido dentro de um vidro e nesse vidro escreveram palavras como amor, de gratidão, de felicidade, de bem-aventurança. E no outro vidro colocaram a mesma quantidade de arroz, o mesmo arroz cozido, fechado, né? Isso aqui é importante, o arroz estava tampado lá, e nesse outro vidro escreveram as palavras ódio, raiva, menosprezo, bandido, vingança, essas palavras assim que mexem com a gente. E depois, para espanto das crianças, né, porque foram as crianças que fizeram esse experimento, as crianças perceberam que o arroz que estava com as palavras positivas estava intacto. Depois eu vou colocar de dias, o link desse vídeo aqui na descrição do vídeo, eu vou colocar o link para as pessoas perfeito. assistirem. Então, legal. Né? Isso, exatamente, para que vocês possam assistir isso, é interessante. Então, isso caracteriza bem, gente,
que a ciência hoje já consegue perceber algo que nós temos na literatura, por exemplo, na literatura védica, há mais de 6.000 anos. Essa percepção já existia há mais de 6.000 anos. Quer dizer que tudo depende realmente do que nós pensamos. Porque o nosso pensamento formata toda a nossa existência, né? Então nós temos um compromisso muito grande com o pensamento, nós temos um compromisso muito grande com a palavra. E daí então que parte toda a realização. Eu estou já falando nisso há algum tempo. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento no nosso país e no mundo de um modo geral em que parece que não se tem mais saída. Parece que realmente agora a gente está indo para um lugar de muito sofrimento, de muita dor, o caos, a desesperança praticamente em todos os meios que a gente vê, os meios de comunicação, enfim. Mas isso é em função de quê? É justamente porque está todo mundo pensando de uma forma negativa. As pessoas não conseguem ver a possibilidade de uma mudança. Por quê? Porque elas estão focadas apenas nesse momento atual, que é o momento de caos, momento de limpeza. Ademir, então, opa! Desculpa te interromper, mas assim, não, eu fiquei com antes de você sair da questão você estava passando para a pessoa conseguir se entender. A primeira pergunta é se conhecer, na verdade, né? E eu fiquei com uma dúvida. Porque quando a gente fala se conhecer, quer dizer, é só eu falar assim, então, não, eu sou o Edson e meu RG é tal, meu CPF é tal, é assim que a gente se conhece? Ou qual é o processo? Porque eu acho que a dúvida das pessoas, da grande maioria, e a minha principalmente, né, é de quais as perguntas que eu devo fazer para mim, para eu me conhecer. Pô, perfeito. Muito obrigado por essa pergunta, realmente bem inteligente e bem sugestiva para o nosso momento. Bom, como eu disse, não é tão simples assim como tu colocaste, né? Todo mundo sabe o seu nome, todo mundo sabe, olha para a foto do seu RG, se olha no espelho todos os dias. A minha profissão. Todo mundo sabe sua profissão, sabe conhecer seu pai, sua mãe, sabe a sua origem. Quer dizer, isso não é difícil, né? A gente pode até dizer assim que se é uma pessoa simpática, se não é simpática, se é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro. Quer dizer, essas coisas são as coisas que todo mundo realmente sabe a respeito de si mesmo, né? Não é exatamente isso. Na verdade, o que é eu me conhecer? O conhecimento está como eu ajo ou eu reajo perante as situações que eu crio. Este é o verdadeiro conhecimento. Então, no momento em que eu estou numa situação de pressão, qual é a minha atitude? Eu ajo ou eu reajo? Existe uma diferença muito grande entre agir e reagir, né? A reação sempre é momentânea e normalmente impensada. Ela é simplesmente uma atitude egóica, a reação, uma atitude egóica de sobrepujar aquilo que se apresenta no meu momento. Então, se alguém chega e diz assim, tu és um incompetente, então tu reage na hora e diz, não, incompetente é você, porque... Então, neste momento, quem está falando não é a tua identidade maior, não é a tua essência, mas sim o teu ego, que se magoa, né, com algo que ele acredita não ser. Porém, quando ele reage desta forma, ele passa a permitir que a pessoa tenha razão com aquilo que ela acabou de dizer. Entendeu?
Você pode estar pensando assim, não, mas é um ato de defesa, peraí, eu vou provar, eu tenho que provar. Tudo aquilo que tu tiver que provar já te torna inválido. É isso que eu quero dizer, certo? Então, quando tu te conhece, tu não reage, tu simplesmente age. Tu vais dar uma resposta se necessário for uma resposta nesse momento, ou vais tomar uma atitude que simplesmente mostre para essa pessoa ou para as pessoas que ela estava completamente errada no conceito que ela tinha a teu respeito. E aqui entra uma parte importante também, Edson. Conceito que tu tens a respeito de algo é um conceito teu, baseado nas informações que tu formatou na tua vida. Nem sempre tem o certo e o errado. Eu diria que não existe certo e errado. E que isso também é um formato didático apenas para que a gente se posicione perante um momento na vida. Até porque nós somos pessoas diferentes dependendo do momento, né? Sim, exatamente. Nós mesmos somos diferentes de um minuto para outro, né? De um segundo para outro, né? Desde que nós começamos a gravar esse vídeo aqui, mesmo estando aqui sentados aparentemente sem movimento, né, nós estamos mudando. Está havendo uma mudança muito grande. A Terra está dando um giro imenso, quer dizer, nós não estamos mais no mesmo lugar que estávamos antes, no sentido planetário. Esse movimento cria um processo energético que também vai mudando a sua frequência à medida que ele é feito. Então, o tempo inteiro nós estamos mudando. Existe uma máxima que diz que um rio, quando correndo um rio, ao atravessar um rio, por exemplo, de uma margem a outra, tu nunca vai atravessar o mesmo rio no momento seguinte. Quer dizer, sempre aquela água que passa vai tornar aquele mesmo caminho diferente, porque não é mais a mesma água. Mesma coisa no nosso dia a dia. Então, por isso, a gente não se apegar ao que está acontecendo no momento. Nem sempre, porque assim, todo apego ao momento presente, sem exceção, todo o apego ao momento presente, ele vai te causar uma ruptura muito grande entre essência e personalidade. Tá certo? Por quê? A essência, como eu já disse antes, já falei em vídeo anterior, a essência é a nossa matriz primordial, né? A personalidade é a cópia dessa matriz. Quando eu junto os dois, então agora eu tenho uma ligação de perfeição. Tudo funciona, tudo flui nesse momento. Porém, quando há uma ruptura, isto é, desconectou, não estou mais em sintonia, aí eu passo a viver na escuridão da minha ignorância. Então, é interessante que quando eu estou desconectado da essência, eu passo apenas a perceber o meu conhecimento egóico, quer dizer, da minha formação personal. E é aí que aparece o sofrimento, porque nesse momento eu estou apenas andando na escuridão, ou tateando na escuridão, né? Ou, na maioria das vezes, sendo guiado por mãos, às vezes, não muito escrupulosas, que vão me levar por um caminho que é benéfico para essa pessoa, ou para essa instituição, etc, etc, etc. Então é por isso que eu sempre digo que no momento em que tu te conhece de verdade, que tu entende, voltando para lá, para reação e ação, né, no momento em que tu, em vez de reagir, tu passa a agir, tu passa a ter uma ação de certeza, porque tu te conhece. Então, eu não vou permitir que ninguém me magoe. Porque a mágoa, na verdade, ninguém pode fazer a menos que tu pertença, a menos que tu permita.
nenhuma atitude pode ser maléfica ou benéfica, a menos que tu permita isso. Então, é a história do presente, né, que também já acontece a história, que Buda recebeu um presente, quer dizer, recebeu um presente não, Buda estava reunido com seus discípulos, e chegou um inimigo, uma pessoa que era um lutador, e que aqueles lutadores no passado que ficavam se exibindo. E quando eles chegavam no local que tinha alguém que era considerado melhor do que eles faziam desafios. E Buda estava lá com seus discípulos. Desculpe, não era Buda. Era um monge que, inclusive, eu não lembro o nome dele agora exatamente, depois eu vou pesquisar para dar o nome para vocês, mas foi um dos monges que criou o Kung Fu. Então ele era exímio lutador. E ele estava naquele momento passando para os seus discípulos algumas informações a respeito. Ocorre então que chega esse ser e começa a desafiá-lo, mas desafiá-lo com palavras grosseiras. E ele permaneceu sentado no mesmo lugar onde ele estava. Os discípulos se afastaram e esse ser jogou terra no rosto dele, cuspiu, bateu na cabeça dele, assim, e depois desistiu, chamando ele de covarde, de tudo aquela coisa, e foi embora. Os discípulos ficaram completamente decepcionados com o mestre. Seria o Shaolin. Talvez seria o Shaolin. Mas, assim, é interessante que os discípulos ficam bastante decepcionados e chegam e dizem, mas, mestre, poxa, tu terias condições de dar uma lição nele, maravilhosa. Daí que, então, que o mestre diz o seguinte, nós, sempre que recebemos um presente, sempre que somos presenteados, nós temos o direito de aceitar ou não o presente. O presente que ele me deu, eu não quis aceitar. Então eu devolvi. Pronto. Eu acho que isso é uma atitude. Quer dizer, eu não preciso aceitar quando alguém chega e me desmerece. Simplesmente aquilo é uma visão da pessoa. Entender que todos nós vibramos em situações diferentes. É raro quando nós estamos sintonizados, por exemplo. Nesse momento tem muita gente que está aqui, você que está nos assistindo, eu tenho certeza que está aqui porque a gente tem afinidade. Está assistindo esse vídeo porque existe uma afinidade, então nós estamos em sintonia, verdade? Porém, tem muita gente que está no outro canal, fazendo outra coisa, assistindo outra coisa, quer dizer, não tem nada a ver com a nossa sintonia. Essa pessoa provavelmente não entenderia muito bem do que nós estamos falando nesse momento. Okay? Então é isso que nós temos que aprender a respeitar no outro. Porque nem sempre o outro está preparado para entender a minha posição na vida. Ok? Então, aí entra um outro formato interessante, que é a crítica. O tempo inteiro nós somos extremamente críticos com quase tudo. Também já falei nisso antes. Volto a bater porque isso é também uma chave de fracasso. Toda vez que eu critico alguém, eu estou me posicionando ou inferior ou superior. E nesse momento que eu me posiciono de um lado ou de outro, eu não estou me vendo como um ser. Eu estou me vendo apenas como ter. Dá para entender? Então, sempre que eu tiver parâmetros na minha vida, quem está falando é a minha personalidade, não a minha essência. Então, estou desconectado, sim, estou desconectado. Se a minha necessidade for apenas material o tempo inteiro, se eu preciso estar sempre tendo prazeres na minha vida, lembre-se que quem está querendo isso é a minha personalidade, é o meu ego, e não a minha essência. A minha essência não tem esse tipo de necessidade.
Não sei se eu respondi a tua pergunta, Edson, porque acabei realmente indo para muitas nuances aí. Sim, não, eu acredito que o principal, a essência da pergunta era justamente isso, como se identificar. Eu acho que o essencial é exatamente isso que você passou, se identificar na questão do momento, como se reage às situações. Eu acho perfeito, eu acho que é o principal, que a pessoa, para se identificar, é como ela reage às situações, né? Exato. Como ela reage ou como ela age, né? Sim, exato. Exatamente, saber entender. Principalmente se reage, teoricamente, né? Principalmente Teoricamente, se reage. Né? Se reage porque a gente está muito acostumado a viver a nossa personalidade. Então, nós fomos formatados, né, na nossa educação, podemos dizer assim, a gente foi formatado para reagir às situações. E a ação realmente, ela se passa de uma forma mais deletéria. Normalmente a gente passa a agir quando já está perdendo as coisas. Aí vai agir. O que nos faz sofrer muito. Muito mesmo, porque se nós agíssemos antes, quer dizer, anteciparíamos muita coisa, o envelhecimento também não seria tão rápido como a gente tem no nosso dia a dia. No mundo empresarial, a gente acaba levando isso para o ativo ou proativo. Quando a gente vai, principalmente, entrevistar uma pessoa para um cargo, alguma coisa, ou principalmente um que exija uma liderança. Então, é um fator predominante que a pessoa seja ativa e não proativa, certo. Né? Aliás, que ela seja proativa e não reativa, né? Reativa. Que ela tome a ação antes do acontecimento, porque depois que já aconteceu não adianta mais, a ação já é inválida, né? E entender também que todo o acontecimento parte de ti. Em qualquer momento da tua vida, onde tu estiveres, qualquer coisa que esteja acontecendo, lembrar sempre que isso é um projeto de quem está presente. Então é assim, se eu tenho 3 pessoas numa mesma sala, né, o que acontecer dentro dessa sala é um projeto de cada uma dessas pessoas, entendeu? Mas sempre tem que partir da seguinte maneira. Não é por causa da pessoa número 1 ou da pessoa número 2 que as coisas estão acontecendo. A pessoa número 3, se referindo ao ambiente onde ela está, ela tem que entender que a pessoa número 1 e a número 2 fazem parte do ambiente que ela projeta. E que naquele momento em que ela está projetando aquele ambiente, certo? Naquele momento em que ela está falando, que ela está pensando, que ela está imaginando aquele ambiente ali, aquelas 2 pessoas, a 1 e a 2, fazem parte do ambiente. A 3 é a responsável pelo aquele ambiente naquele momento. Agora, quando estou evidenciando a número 1, por exemplo, então a número 1 é que está projetando o ambiente, a 2 e a 3 fazem parte do ambiente. Não sei se eu consegui deixar isso bem claro. Porque é comum também para nós a gente dizer o seguinte, não, tá ruim porque a energia do Edson aqui está complicando tudo, ele não entende o que eu estou falando. Não é isso. Quando a gente conseguir, gente, eu sei que é bem complicado entender isso, porque às vezes a gente está do lado de uma pessoa durante anos, e sempre discutindo com essa pessoa o tempo inteiro, porque essa pessoa não entende o que a gente fala. Não é que a pessoa não entende o que a gente fala. A gente é que não entende a posição daquela pessoa no projeto que eu coloquei na minha vida. Por quê? Na maioria das vezes eu tenho uma expectativa a respeito do meu dia. Sim, todos nós temos uma expectativa. Muitas vezes inconsciente. Tu acorda de dia, às vezes tu tá tomando teu café correndo, ou nem tá tomando café, correndo para pegar o teu carro, o ônibus, seja lá o que for, para ir para o trabalho, tu nem percebe
na verdade, que tu está acordado. Muitas vezes tu vai te acordar às 10 horas da manhã, às 11 horas da manhã, porque pô, até ali tu estava... Às vezes nem está realmente acordado. Nem está realmente acordado. Está no automático. É isso que acontece. Então, que tempo tu tem de projetar o teu dia? Nenhum. Tu já está tão acostumado que aquele dia é a mesma coisa, que tu nem pensa em projetar teu dia. Mas tu está projetando. Isto é aquela coisa de repetir o filme, né? Repetir o filme todos os dias. Bom, já que tu não troca de filme, mas o teu projetor está sempre funcionando. Ele está sempre andando. Então, tu está usando o mesmo filme todos os dias. No final do filme, o The End lá vai ser a mesma coisa. Quer dizer, vai ser sempre o mesmo final. No dia seguinte, se tu acordar e ligar o projetor com o mesmo filme dentro, tu vai assistir o mesmo filme o dia inteiro. Então, isso também é a história do se conhecer. Né? Pô, peraí, que filme tu está assistindo hoje? É o mesmo de ontem? Então, o que tu espera que aconteça no teu dia? A mesma coisa. Não vai ter mudança nenhuma. Então, é assim, que nem eu estava falando do relacionamento antes. Se tu está te relacionando com uma pessoa que te incomoda, todos os dias tu tem um incômodo com essa pessoa, e tu acredita, sinceramente, eu sei que acredita, que essa pessoa é que tem que mudar. Mas não, é tu que tem que mudar, porque tu é que está projetando ela. Aquela pessoa é daquele jeito porque tu enxerga assim aquela pessoa. Porque sabe o que acontece? Tu hoje, no dia de hoje, vai imaginar amanhã essa pessoa quando tu acordar, que é a mesma pessoa que está do teu lado. É a mesma pessoa. Chata, por exemplo, que te incomoda todos os dias. Teu chefe, teu empregado, o teu parceiro, não importa o quê. Mas é tu que cria sempre a expectativa de que no dia seguinte aquela pessoa vai te incomodar. E é óbvio que ela vai te incomodar, porque tu já cria essa expectativa. Eu sei que é difícil de entender e principalmente de aceitar isso, né? Porque a gente acredita que é a pessoa que nos incomoda, mas eu digo que não, é a gente que se incomoda com aquilo que nós não conseguimos entender, que a gente não consegue administrar. E aí, gente, é que está o ponto de desequilíbrio total. Aí é que está todo o nosso fracasso, às vezes, e não conseguir a realização das coisas que a gente quer. Por quê? Porque a gente atribui aos outros o mais importante, que é a nossa vida, o comando da nossa vida. Ok? Ademir, eu queria te fazer um convite, porque até em razão da minha entrada no assunto, na verdade, e reforçar a questão de como a pessoa se conhecer, a gente estendeu o assunto hoje e ficou no primeiro item, né? Que seria de entender aonde se está, de o que se é. Sim. Então eu queria te fazer um convite da seguinte maneira. Nós pararmos esse vídeo aqui, finalizarmos, e daí já iniciarmos o próximo vídeo. Inclusive, o pessoal vai entender se a gente aparecer no próximo vídeo com a mesma roupa. A gente prossegue já no próximo vídeo, já tratando do segundo item, então, para que a gente possa dar continuidade e nem esperar para amanhã para a gente gravar o próximo vídeo, já gravar hoje mesmo. A gente finaliza esse para dar um tempo legal para as pessoas estarem assistindo e a gente já continua, a gente só passa a vinheta e continua o vídeo, pode ser? Pode ser, pode ser. Então, eu quero te agradecer, você que está aqui assistindo esse vídeo, agradecer. Gostou do assunto? Então já espera o próximo vídeo, ou se já estiver disponível, já pode passar para o próximo vídeo, então, que a gente vai continuar esse assunto, porque é muito interessante, e a gente conseguiu, assim, eu sou super pretensioso em falar a gente, né? O Ademir explanou com uma grandeza muito grande, e a questão do se conhecer, então a gente vai para o segundo item, logo na sequência. A gente aguarda lá. É isso, Ademir? Então tá, gente. Até o próximo. Obrigado pela presença de vocês e principalmente por esse carinho que a gente está
acostumado a receber todos os dias. Namastê.